Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Compassivamente. Eu sou Raquel Cardoso, psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental e esse espaço aqui é um espaço de acolhimento. Aqui eu falo sobre emoções, sobre saúde mental e também te ajudo a se tornar uma pessoa mais autocompassiva, a olhar mais para as suas necessidades, a atender mais a si mesmo como você atende um grande amigo. Vem comigo? Você já percebeu que algumas pessoas cometem algumas falhas e elas conseguem seguir em frente? Outras pessoas, diferentemente, elas acabam se conectando muito com a falha, com o erro. E ao invés de tentar solucionar ou de entender que é um ser humano e que pode falhar e que pode errar, ela entra numa guerra interna. Eu errei e acabo entrando em uma disputa comigo mesmo. Você já vivenciou isso? De começar naquele período ali, cometi a falha, eu começo a me criticar, fazer uma série de análise, observar como eu deveria ter feito, qual caminho eu deveria ter seguido, qual fala eu deveria ter utilizado. E fica ali por horas, às vezes por dias, às vezes por semanas, e às vezes até por meses, pensando na falha, no erro. Bom, eu vou falar sobre ruminação. E se você se identifica, fica aqui para você entender um pouquinho mais. Você fala algo errado numa reunião, ou você envia um e-mail errado, ou uma mensagem errada para alguém que não deveria ter enviado, na sua percepção. Você diz uma frase que não caiu muito bem e que talvez alguém tenha até ficado de fato chateado. Você tem uma atitude diante de algum cenário e essa atitude você percebe que cometeu uma falha. Como você segue a partir disso? A maioria das pessoas tendem a se conectar com a falha, tendem a ruminar aquele momento ali, com um excesso de comportamentos cognitivos. Quando eu digo cognitivos, comportamentos mentais. Elas começam a revisitar o cenário várias e várias vezes, avaliando a fala, avaliando o comportamento, imaginando tudo que poderia ter feito diferente e se cobrando excessivamente pelo que foi dito. Muitas pessoas acabam sofrendo disso. Eu não sei se você sofre disso. E se você sofre disso, provavelmente isso está te trazendo muita irritação, muita ansiedade e te trazendo muito prejuízo ao longo do seu dia. Tende a fazer você não acreditar mais em você. Você acaba evitando vivenciar muitos cenários porque você já ouviu você se criticando. Você já ouviu você se machucando. Então, é melhor não participar, é melhor não opinar, é melhor não fazer para não sentir ou não vivenciar esse cenário. Mas e aí? O problema está em errar ou o problema está na maneira que eu lido com o meu erro, com a minha falha? Segundo a terapia cognitivo-comportamental, a ruminação é um processo mental, um processo repetitivo, onde a pessoa fica girando em torno do comportamento e da falha, o comportamento que aconteceu, e em torno daquele problema, né, tentando avaliar o que sentiu ou como se sentiu, tentando avaliar o comportamento, a fala, constantemente, sem caminhar para a solução, sem caminhar em uma direção. Você fica parado. Talvez você até sinta que não, mas pense comigo. Se você comete uma falha e você fica ali dentro da falha, olhando para a falha, percebendo a falha, analisando o que você fez, olhando para o contexto, se percebendo nessa situação, invalidando o teu comportamento, para onde isso te leva? Como você consegue tirar desses comportamentos uma solução?
não parece te ajudar a caminhar, né? Ela, na verdade, intensifica o seu sofrimento e faz você ficar parado na falha, no erro. Isso faz sentido para você? David Clarke é um grande nome dentro da terapia cognitivo-comportamental, referência em transtornos de ansiedade. E ele fala que o processo de ruminação é um processo mental repetitivo, de ficar ali horas e horas avaliando ali na tentativa de resolver o sofrimento através do pensamento repetitivo. Então, algumas pessoas acreditam assim, se eu pensar bastante, ou se eu olhar bastante para a situação, eu vou conseguir resolver isso, eu não vou mais cometer uma falha como essa, as coisas vão ficar melhores para mim quando eu foco no meu erro, tentando através disso encontrar uma resposta. Mas normalmente não é isso que acontece. Você fica ali revisitando, visitando o pensamento, olhando para o seu comportamento, sua fala, várias e várias vezes. É como se você assistisse um filme, né? Por várias vezes esperando um final diferente. E surge também uma série de justificativas, né, tentando se justificar a si mesmo. Eu fiz isso por isso, eu falei isso por aquilo, sem considerar de fato o que as coisas são, ou como elas são de fato, né? E aí você fica ali ruminando cada situação, ou cada pensamento, cada fala, o seu comportamento, o seu erro, e você não consegue sair do lugar. Porque assistir o filme várias e várias vezes não vai fazer mudar o final dele. Você cometeu uma falha, e a partir disso, o que você pode fazer? Na terapia cognitivo-comportamental fica muito claro que você não sofre pelo erro que você cometeu, mas pela maneira como você interpreta isso, pela maneira como você lida com o erro. Então vamos imaginar que você esqueceu de mandar uma mensagem, né, de responder uma mensagem, e você sente que você errou. E aí você tem essa percepção, né, de eu cometi um erro. E os pensamentos que surgem a partir disso eu sou irresponsável, eu não considerei essa pessoa, eu não sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa ruim. Então está muito mais relacionado à maneira como você interpreta a situação, a maneira como você lida com a situação, do que de fato com o próprio erro em si. Faz sentido? Então, você acaba fazendo com que isso vire um ciclo constante, né? Você comete uma falha, depois disso você começa a interpretar o seu comportamento, dizendo a si mesmo que você é uma péssima pessoa, que você é muito irresponsável, que você falhou. E aí você começa, nesse momento, a avaliar todo o seu comportamento e você tende a não focar no que deveria ter feito, talvez responder a mensagem ou resolver ou solucionar o problema de fato. E aí você fica ali, ruminando o problema, trazendo muito desconforto. E muitas vezes essa ruminação, essa maneira como você se relaciona com a falha, faz mudar a partir disso, mudar a sua percepção até mesmo com uma outra pessoa, se há uma outra pessoa. Você já está tão sobrecarregado com toda aquela situação, você já está tão pesado, né? A outra pessoa nem sabe do que isso virou, né? Vamos imaginar no cenário em que alguém tenha te mandado uma mensagem e essa pessoa tem uma expectativa na sua resposta, ela precisa da sua resposta para seguir com alguma coisa, com uma determinada demanda no trabalho. E aí você não responde no prazo e você começa a ruminar. Então você entra num processo de começar alguns pensamentos do tipo, eu sou uma pessoa horrível, eu não respondi a mensagem. E aí você começa a se lembrar do cenário, eu recebi a mensagem tal hora, vi que a mensagem chegou e não respondi, disse que ia responder depois e não fiz, porque eu sou uma pessoa ruim, eu sou irresponsável, eu não faço as coisas direito. E aí você fica mais ansioso, mais irritado. E aí quando você encontra a pessoa, ou quando você responde essa pessoa, você responde com todo esse peso sobre você. E às vezes a maneira como você lida com a situação é até diferente talvez do que a pessoa esperava.
E aí, se a pessoa demora para responder porque está lidando com uma outra demanda, a sua expectativa nesse momento é de que você falhou e de que ela está chateada com você. E aí aí você volta para o cenário do primeiro erro, né, da falha em si, e começa novamente. Tá vendo? Você perde amizades por causa disso, porque você erra, porque você não presta atenção, porque naquela hora era para você ter respondido a mensagem, mas você disse, eu vou responder depois. E aí você fica naquilo ali. Produz muito sofrimento e nenhuma solução. Esse comportamento repetitivo, ele está muito relacionado à ideia de que se eu ficar buscando, se eu ficar tentando avaliar, analisar o meu comportamento, eu vou conseguir encontrar respostas, eu vou conseguir agir da melhor maneira, eu não vou falhar mais assim, e aí eu vou resolver, e ali eu vou fazendo força. Imagine um carro, eu não sei se você já vivenciou isso, mas imagine um carro atolado numa lama. Quanto mais força ele faz ali acelerando, se ele estiver muito atolado, mais ele afunda. Ele não sai do lugar. Quanto mais força ele faz, mais ele afunda. Então eu não sei qual força você tem colocado sobre você quando você comete uma falha, quando você erra. A tendência é fazer com que você fique mais nesse lugar, se afundando ainda mais nessa situação. Isso faz sentido? Porque você acaba se afundando ainda mais nele e tendo muito mais dificuldade para sair, para se levantar dali, para mudar a situação, para se sentir capaz diante do cenário. E aí entra um processo fisiológico, né? Quanto mais você se pune, né, se critica, agride a si mesmo com palavras, quanto mais você faz isso, mais o seu sistema de ameaça é ativado. E aí tem algo muito importante também, que quanto mais você revisita esse erro, quanto mais você se critica, quanto mais você repete, né, esses pensamentos, né, esse comportamento de pensar sobre o erro, você ativa o sistema de ameaça e defesa do seu cérebro. Então, o seu corpo fica todo em alerta, como se houvesse de fato algo que você tivesse que fazer, ou como se tivesse um ataque ali acontecendo, é algo sobre você, como se você tivesse que se mover, né? Você vai liberar cortisol, você vai liberar adrenalina para um ataque, para se proteger de um ataque, para fugir de um ataque, para reagir a um ataque. E na verdade é só você se punindo, se agredindo com palavras, ok? E dentro da ruminação acontece algo que é muito importante. As pessoas tendem a entender que esse comportamento vai ajudar e ela não vai errar mais, ela não vai cometer mais falhas, que essa cobrança excessiva vai fazer ela se tornar uma pessoa melhor. Mas na vida, gente, não funciona assim. A gente vai errar, a gente vai cometer falhas. Nós não somos perfeitos. Então não existe isso. Eu vou forçar aqui, eu vou dizer para mim palavras mais duras e a partir de hoje eu não vou errar mais. Isso não funciona, não é mesmo? E para a gente finalizar, eu vou trazer 2 estratégias, né? 2 passos para você começar a lidar, tá? O primeiro é você começar a observar esse padrão. Se você começa a entrar nesse processo de ruminação, avaliar muito o erro, repetir constantemente os pensamentos, ficar revisitando, tentando mudar o cenário de alguma forma mentalmente, se cobrando excessivamente, frases como eu deveria ter dito isso, eu não devo falar mais, eu tinha que ficar quieto, sabe? Geralmente relaciona-se com vergonha também, né? Uma sensação de constrangimento pela falha. Então, se você começa a ter essa percepção, seria muito importante que você percebesse esse comportamento. Eu costumo dizer, né? E pensamentos nós não temos controle. Nós temos controle sobre o nosso comportamento. E por mais que seja um processo mental,
ficar revisitando o cenário, observando o que foi dito, é um comportamento mental. Você faz uma escolha em fazer isso. Então, observar esse comportamento já vai te ajudar. Tente diminuir, tente mudar isso. Percebeu que está ruminando? Comece a identificar, peraí, eu estou ruminando. O que nós precisamos fazer com o erro? Aceitar. Eu errei, eu falhei. A partir do momento em que, esse já é o segundo passo, tá, gente? Aceitar esse erro. A partir do momento em que eu começo a perceber que eu cometi um erro, que eu falhei, eu entendo e me coloco no lugar de ser um ser humano que comete falhas. Eu só consigo agir a partir do momento em que eu aceito, em que as coisas ficam mais claras pra mim. Peraí, eu errei. E agora o que eu faço? Tá, eu errei mesmo. A partir disso eu faço o quê? Porque isso é necessário para que você consiga seguir bem. Você pode entrar nesse processo de ruminação, você pode fazer isso pode ser constante na sua vida, mas você tem responsabilidade sobre sua saúde mental. Então tente fazer diferente. Tente modificar a maneira como você se relaciona com esses pensamentos. Ok? Bom, eu vou encerrar por aqui e eu espero que tenha sido um episódio especial para você. Foi um prazer. Tchau, tchau.